tudo bem? Queria lembrar com vocês as transformações de fonte. Então, olha só. Nesse caso aqui, eu posso transformar desse equivalente aqui TVNAN, esse aqui a gente já conhece, que é o equivalente Norton, né? Mas o que a gente está fazendo aqui é a transformação de fontes. Então, ó, se eu tiver uma fonte de tensão em série com uma impedância, eu posso transformar esse circuito aqui em uma fonte de corrente em paralelo com uma impedância, tá? Então, isso aqui vocês aprenderam como resistência, né? Então, uma tensão em série aqui com a impedância, a gente transforma por uma corrente em paralelo com uma impedância, tá? Aqui mantendo os mesmos pontos. E quanto que vale essa corrente? A corrente, ela vale V sobre Z, né? Aqui, lei de Ohm continua válido, tá? Então, se nesse caso aqui a gente tiver uma tensão aqui 10,0, uma impedância aqui pode ser, por exemplo, 10, a corrente vai ser o quê? 10,0 dividido por 10 ohms. Ok? Então, vai valer aqui 1,0. Tranquilo? Aqui só colocando, né? Então, que a gente passou desse circuitinho aqui para esse, tá? Em que a corrente a gente calculou como V sobre Z. Se eu quiser, eu também posso, pessoal. Deixa eu apagar aqui. Eu posso transformar de uma fonte de corrente em paralelo com uma impedância para uma fonte de tensão em série com impedância, tá? Então, tanto faz. Posso passar de uma fonte de tensão em série com a impedância para uma fonte de corrente paralela com a impedância, ou eu posso passar de fazer a transformação de fontes, né? Se eu tiver uma fonte de corrente em paralelo com a impedância, eu posso transformar em uma fonte de tensão em série com essa impedância. Tranquilo? Como que eu faço? V igual como que eu calculo, né, a tensão nessa transformação de fontes? Eu tenho os valores de corrente e de impedância, pessoal. A tensão em cima aqui, entre os pontos A e B, né, vai ser o quê? A corrente vezes vezes a impedância. Tranquilo? Então, aqui, por que eu estou mostrando isso, pessoal? Porque dependendo do circuito, se vocês fizerem algumas transformações desse tipo, às vezes vocês conseguem agrupar algumas impedâncias mais facilmente, tá? E aí resolver o circuito mais simples. Às vezes um circuito bem complexo se transforma num circuitinho bem simples, tá? Tranquilo? Relembrado isso? Aqui, como eu comentei antes, adiantei para vocês, né? Aqui a gente tem os equivalentes TVNAN e Norton, tá? Então, essa tensão a gente chama de VTH, VTVNAN, e essa impedância aqui a gente chama de ZTVNAN. Ou então, se eu estiver trabalhando com o equivalente Norton, tá? Essa corrente aqui é IN e a impedância é ZNzão. Na prática, essas duas impedâncias aqui são as mesmas, tá? A gente vai fazer um exemplo para dar uma olhada. Então, aqui, nesse exemplo, eu trouxe esse circuito aqui para vocês. O que tem aqui, gente? Uma fonte de tensão, tá? Em série com uma resistência, aqui eu tenho em paralelo um capacitor, uma fonte de tensão VI, uma outra resistência R2 e uma resistência R3. Eu quero calcular o equivalente TVNAN entre os pontos A e B. Eu sempre tenho que escolher os meus pontos de referência, tá? Nesse caso aqui, eu escolhi esses dois pontos, beleza? Que dá exatamente aqui em cima desse resistor. Poderia calcular o equivalente TVNAN em qualquer outro ponto do circuito, tá? Podia ser aqui em cima do capacitor, podia ser em qualquer outros pontos A e B do meu circuito que eu escolhesse.
Vai depender aí de onde eu quero ver, né, o meu circuito. Nesse caso aqui, eu quero ver entre os pontos A e B. Como que eu faço para calcular o ZTVNAN? A impedância TVNAN ali do meu equivalente, pessoal. Para calcular essa resistência, essa impedância aqui, o que eu posso fazer se eu tiver fontes independentes no meu circuito, que é esse caso aqui, tá? Aqui tem duas fontes de tensão independentes. Então, para calcular o ZTVNAN dessa forma, o que eu faço? Eu posso matar as minhas fontes de tensão e de corrente se eu tiver independentes. Não posso matar de jeito nenhum as fontes dependentes, tá? Se tiver fonte dependente, vai ter que calcular a impedância aqui entre os dois pontos, mantendo a fonte. Nesse caso aqui, eu tenho todas elas dependentes, então o que eu fiz aqui? Mato. O que é matar, pessoal? Se é uma fonte de tensão, vai virar um curto. Se é uma fonte de corrente, vai virar um circuito aberto, tá? Então, se aqui eu tinha tensão, agora eu tenho um curto. Tensão em cima de um curto é zero. Tensão em cima de um curto, aqui no outro lado também, é zero. Então, aqui eu estou anulando, né, essa minha fonte de tensão, dessa forma. Se eu tiver uma fonte de corrente, como que eu anulo essa fonte de corrente? Vamos supor que em qualquer lugar eu tenho uma fonte de corrente aqui. Só como exemplo. Se eu quiser anular, o que eu faço? Preciso fazer um circuito aberto, né? Para que não passe mais corrente onde ela passava. Então, é isso que eu chamo de matar ou de anular, tá? As minhas fontes. Então, repetindo, fonte de tensão independente pode, fonte de corrente independente pode. São os casos que a gente tem aqui. Então, fonte de tensão independente vira um curto e fonte de corrente, se tiver, vira um circuito aberto. Então, aqui, ó, no lugar do V, curto-circuitei. No lugar do V1, curto-circuitei também. E agora eu vou calcular a impedância equivalente visto desses pontos A e B. Então, visto desse ponto aqui, daqui para cá, calculo a minha impedância, tá? A gente já aprendeu a fazer as análises de impedância. Então, deixa eu apagar aqui. O que é? Deixa eu apagar aqui, vamos observar aqui, junto comigo. Então, aqui, olha só, pessoal, eu tenho essas duas impedâncias aqui em paralelo, ok? Então, vamos reorganizar, colocar aqui paralelo. ZR2, vou manter ali. Vocês vão fazendo assim, se vocês já observarem, né, pode fazer direto, mas se não, vai redesenhando. ZR1 em paralelo com ZC, eu tenho que calcular esse valor, tá? Mas é um valor aqui que vai dar em ohms, beleza? E aí, aqui, continuo tendo esses R3. E aqui estão os meus pontos A e B que eu quero calcular o equivalente, ok? A e B. E agora? O que ficou? Agora ficou esses dois aqui em série, essas duas impedâncias aqui em série, tudo isso em paralelo com ZR3. Conseguem perceber? Vou redesenhar aqui. Esse amarelo aqui fica difícil para vocês enxergarem, né? Deixa eu trocar de cor. Verde. Então, ó, ZR2 somados, né? Então, em série com ZR1 em paralelo com ZC. E tudo isso aqui, ou seja, esse risco em vermelho aqui que eu fiz, é em paralelo com ZR3. Certo? Aí eu vou ter a minha impedância aqui devendo entre os pontos A e B. Tranquilo? Então, é isso aqui exatamente que eu escrevi, tá? O ZTVNAN é o paralelo de ZR1 somado com ZR2, tudo isso em paralelo com ZR3, porque eu estou vendo aqui entre os pontos A e B. E o VTVNAN?
como que eu calculo? Para calcular o VTV, né, eu tenho que calcular a tensão de circuito aberto. Nesse caso aqui, eu já tenho 2 pontos que estão em aberto, né? Caso eu tivesse um elemento, pessoal, vou deixar isso para falar no norte, tá? Vamos continuar aqui. Aqui, pessoal, então tem que calcular a tensão em cima dos pontos A e B, certo? Vai ser, no fim, a tensão em cima dessa resistência, tá? Dessa impedância aqui ZR3. Tá? Então, vou voltar, tá? Eu só anulo as fontes independentes para o cálculo do ZTV para facilitar, tá? Mas aqui eu tenho que retornar todas as minhas tensões para calcular. Eu coloquei um exemplo, os valores aqui numéricos, né, para a gente dar uma olhada aqui como que fica. Então, ZR1, eu disse que era 2 ohms, ZR2, 4 ohms, ZR3, 5 ohms. V era 10,0 volts e V1, 3,0. ZC, eu disse que é menos J, 5 ohms. Então, tá. O ZTVNAM, pessoal, fui calculando aqui com calma, depois vocês podem também observar, né? Nos slides que vocês vão ter acesso. Vou calculando aqui parte por parte, né? Então, primeiro, Z equivalente 1, eu chamei aqui esse ZI1 paralelo com ZC. Então, faço esse paralelo, né? Quando eu tenho 2 elementos, eu posso fazer o produto dividido pela soma, tá? Então, ZR1 vale 2, ZC vale menos J5, não tem problema, tá? Mesmo que tenha um J, deixa aqui. Dividido pela soma, que é 2 menos J5. Aí, vou lá, resolvo essa continha aqui, vai me dar 1,724 menos J 0,69 ohms. Ok, tenho que somar, né? O meu segundo equivalente é Z equivalente 2. É o quê? É esse paralelo que eu acabei de calcular, somados com ZR2. Ok? Então, é esse valor aqui, mais quanto? Quanto que é o ZR2? 4. Então, aqui posso somar, né? A parte real com parte real. Então, vai ficar 4 mais 1,724, fica 5,724, menos J 0,69 ohms. Tranquilo? Então, o ZTV não vai ser o quê? Tudo isso, essa parte aqui, que é o Z equivalente 2, que eu calculei, em paralelo com o Z3. Então, ó, Z equivalente 2, o produto é dividido pela soma. Por quê? Porque esse aqui, pessoal, era o paralelo, né? Quando tinha 2 elementos. Vocês podem utilizar, ajuda aí a fazer mais rápido as continhas, tá? Senão, vocês fazem 1 sobre Z equivalente, né? Deixa eu escrever aqui. 1 sobre Z equivalente igual a 1 sobre Z1 mais 1 sobre Z2, tá? Por exemplo. Vai dar mesmo, tá? Vem daí, inclusive, essa dedução. Então tá. Z equivalente 2, a gente já calculou ali em cima, tá? 5,72 menos J 0,69 vezes o ZR3, que vale 5, dividido por a soma desses dois. Então, aqui a parte real, a gente vai somar, né? Então, 0,724 mais 5 vai ficar 10,724, menos 0,69. Faço essa divisão, pessoal, vai dar que o Z equivalente é 2,678 menos J 0,149. Tranquilo? Calculamos já o ZTVNAM, metade já foi. E o VTVNAM, pessoal? Como eu falei para vocês, retorna tudo que a gente tem. E agora eu preciso calcular a tensão em cima aqui do meu resistor R3, tá? Que é exatamente a tensão, né? Reparem aqui, ó, nos pontos. Exatamente a tensão em cima dos pontos dessa minha impedância. Como que eu resolvi isso, pessoal? Vocês escolhem. Quer fazer na malha, quer fazer nó, quer fazer uma análise, começar a simplificar e fazer uma análise? Pode tentar. Aqui eu escolhi fazer por malhas, tá? Vocês escolham como vocês querem resolver. Isso é livre, tá? Então, vamos lá, malha 1. Nesse caso aqui, ó,
eu fiz do jeito que vocês fazem. Então, ó, mais V, 10 com ângulo zero. Aqui eu sempre omiti o zero, né? Esqueci de corrigir isso. Mas aqui é 10 com ângulo zero. Pessoal, sempre mantenham, tá? Na resolução de vocês. Depois eu vou ajeitar isso aqui antes de passar para vocês. Mais 10 com ângulo zero, menos ZR1 vezes o I1. ZR1 vale 2, menos I1 menos I2 ZC. Tá aqui, ZC menos J5. Fechou a malha, tá? Igual a zero. Reorganizo ali, coloco em função de 1 e 2. Aqui, pessoal, sugeri que vocês utilizem essa nomenclatura, até vai ficar mais organizado que eu fiz no exemplo anterior, tá? Vocês podem utilizar também, que é o quê? Dar nomes para as equações que vocês vão achando. Então, essa aqui é a equação 1, tá? Então, coloco aqui umzinho do lado da equação, vocês podem fazer isso na resolução também. A malha 2, vamos lá. Essa malha aqui, ó. Ok? Então, comecei por aqui. Menos 3 com ângulo zero. ZR2, que vale 4 vezes I2, negativo. Aqui, ZR3, que vale 5 menos negativo, né? Vezes I2. E aqui, menos o ZC, que multiplica I2, menos I1. Daí aqui o menos da análise de malhas, né? ZC, I2 menos I1. E tudo isso igual a zero. Mesma coisa, reorganizando aqui. Deixa eu só escrever ali. Aqui. 10 com ângulo zero, aqui 3 com ângulo zero. Ok? Essa é a minha equação 2, ficou ali em cima, mas é a equação 2. Então tá, então tenho aqui duas equações, duas incógnitas. O que eu preciso achar, na verdade? Preciso achar I2, né? Porque se eu multiplicar I2 por ZR3, eu acho a tensão em cima do VR3, acho a tensão VTV não. Então, vou isolar, né, de forma que eu já saia com o meu resultado de 2. Então, de 1, olha só, de 1, utilizando essa nomenclatura, fica bem claro para vocês, né, qual a equação que eu estou pegando. Então, de 1, eu isolei o I1. Chamei essa equação aqui de 3. Então, substituindo a equação 3 na 2, ó, 3 vai na 2, tá? Essa nomenclatura ajuda vocês a entenderem os meus slides e eu entender a solução de vocês depois, tá? Vocês podem utilizar. Então, substituindo 3 em 2, então aqui no lugar do I1, eu substituí todo esse valor aqui dessa equação. Tanto faz, podia ter substituído aqui embaixo também, tá? Como eu deixei aqui para vocês. Se vocês quiserem, podem fazer a continha e substituir esse valor aqui também, que vocês preferirem. Então, aqui simplesmente reorganizando, depois vocês podem dar uma olhadinha com calma, tá, pessoal? Cálculo aqui de números complexos. Eu consigo finalmente isolar aqui, calcular, né, achar um resultado numérico aqui para I2, certo? Então, o que eu fiz? Peguei uma das equações, isolei I1 em função de I2, já fiz isso de propósito, porque eu sabia que eu precisava calcular I2, como eu falei aqui para vocês, ó. Foi. Precisava calcular I2, né? Então, não vou isolar I2, substituir I1 para depois voltar, né? Vou fazer mais conta. Já isolo já para eu ficar com a variável que eu quero encontrar, de preferência, tá? E aí, achei I2, tranquilo? Para achar VTV, né? I2 é esse valor aqui que está aqui, 0,614 com ângulo menos 27,84. Multiplico aqui por ZR3, vou achar VTV não. 3,07 com ângulo menos 27,84. Como que fica nosso equivalente, então? É uma tensão, uma fonte de tensão, em série com uma impedância. A fonte de tensão a gente achou que era 3,07 com ângulo menos 27,84 volts. E a impedância a gente achou que era 2,678 menos J 0,149, tá? Pessoal, em geral, a gente utiliza a forma polar para representar fonte de tensão e fonte de corrente e forma retangular para representar impedância, tá? Em geral.
Sim, é comum. Tanto faz, poderia utilizar fórmula polar aqui também, não tem problema, tá? A gente sabe que a transformação é verdadeira. Mas é só porque é mais comum a gente encontrar, né, na hora de ver ali a impedância, como na forma retangular, e tensão e corrente como forma polar. Por quê? Porque tensão e corrente a gente retorna, né, para a forma do tempo, a forma de tensão e de corrente instantâneas. E o que a gente precisa? A gente precisa, né, ter o valor da amplitude e o valor do ângulo, para depois substituir lá como seno, ok? Então, esse foi o cálculo, né, para a gente encontrar o equivalente de TVNAM daquele circuito entre os pontos A e B. Daí, o outro exemplo que eu trouxe aqui para vocês é exatamente o mesmo circuito para a gente calcular o equivalente Norton, para vocês perceberem a diferença.